Vou estar conversando hoje com Kedma Alcântara. Ela que é uma das minhas principais mentoras, bacharel em administração, especializada em gestão de organização públicas e sociais. Facilitadora líder do programa Empretec, inclusive tive a honra dela ser minha facilitadora. 2 formações em coach, Humanistic e Business, em Frankfurt, na Alemanha. Formada em constelação sistemática familiar e empresarial. Então, acompanha aí, porque ninguém melhor que ela para a gente falar sobre a importância do autoconhecimento. Esse vai ser mais um Papo de Empreendedor. Kedma, muito obrigado por estar aqui, por dispor um pouco do tempo, que eu sei que é super corrido, e hoje não precisou vir de barquinho, mas foi super complicado para a gente conseguir gravar. Muito obrigado pela disposição. E a gente estava o tempo todo conversando, você me dando atenção e dizendo, vai dar certo, vai dar certo. Sempre dá certo, né, Rodrigo? Sempre dá certo. Primeiro, obrigada pelo convite, me sinto muito honrada de estar aqui conversando com você. A gente senta para conversar, a gente perde a hora, né? Com então, certeza. é algo que me agrada muito estar papeando com você. E, de fato, a gente pegou um período aqui na nossa cidade de Tem uma frase que o pessoal gosta de brincar aqui em Recife, apesar de eu não ser recifense, mas diz assim, complete a frase. Quando chove Recife, alaga. Então, quando a gente viu essa previsão do tempo, então não tinha outra, né? Então, muito obrigada primeiro pela adaptação. E eu acho que essa capacidade de adaptação, embora a gente saiba que tenha custos adicionais, né, no nosso negócio, nas nossas atividades, seja o que for. Mas muito obrigada por essa adaptação, porque eu acho que é isso que faz a diferença e faz a gente ser tão amigo e gostar tanto de estar junto e gostar tanto de papear, porque a gente entende, né? E acaba ficando uma coisa boa, né? Hoje Recife está com um sol lindo, acordou com um sol lindo. Pois é. Né? Então, está mais do que nunca propício para a gente papear um bocado. Antes que a gente realmente entre no assunto do autoconhecimento, eu queria que tu me contasse para as pessoas um pouquinho de toda essa tua formação, de todo essa mini-mil que eu falei agora. Eu resumi muito, viu? Procurando ser breve, né? Eu sou de família. Eu digo que quando eu vou me apresentar, a primeira coisa que eu digo é eu sou filha do Osmar Teixeira e Rosaldina Teixeira. São meus pais. São empresários hoje. E foi nesse clima de negócios na área de material de construção que eu nasci, me criei e acabei muito voltada para a área de administração de empresas, que foi a minha área de formação. E, bem resumindo, eu diria assim, que na faculdade de administração eu fui convidada por minha professora de psicologia aplicada a negócios. Durante a cadeira de psicologia, ela disse, menina, vem cá. E a minha professora chama Thaís. E foi ela quem me convidou para vir para esse mundo dos treinamentos corporativos e consultoria, né? E quando eu me deparei com esse mundo da consultoria, né, eu percebi mais do que nunca que as empresas elas são consequências de relacionamentos, né, Rodrigo? Quanto mais a gente se relaciona, quanto melhor a gente se relaciona, melhor é o resultado do nosso trabalho. Tanto na relação com clientes, como na relação com os fornecedores, na relação com a nossa equipe de trabalho. Então, quanto mais habilidade você tem de relacionamento, melhor o resultado. E na consultoria a gente via assim, né, que a técnica que você passava por lá e deixava, daqui a pouco você voltava lá e tudo aquilo que você deixou, as pessoas não estavam fazendo. Então, muito inspirada por essa minha professora de psicologia aplicada às organizações, eu tive essa percepção muito cedo na minha carreira que realmente negócios são relacionamentos. E daí em diante eu continuei, me especializei na área de comportamento empreendedor, que há uns 20 anos, mais ou menos, eu tenho me dedicado. É quando você refere na minha apresentação a facilitadora desse programa internacional com a Empretec, hoje presente em mais de 90 países, e que eu tenho muito orgulho de fazer parte, porque a gente trabalha com o comportamento das pessoas, né? E o relacionamento, enfim, a gente vai conversando a respeito disso, mas é algo que eu acredito profundamente no ser humano. E foi o que me levou a Frankfurt para fazer meu aprofundamento em Humanistic Business, né, Coach, ou seja, é um olhar para o ser humano, porque eu acredito nas pessoas de verdade.
E me levou posteriormente, agora eu estou com quase 3 anos de dedicação ao estudo das relações do ponto de vista de sistemas. Né? Mas a gente fala sobre isso numa oportunidade mais adequada. Depois conversar só sobre. Só sobre sistemas, sistemas empresariais, sistemas familiares. Mas assim. eu estou comentando sobre isso e eu falei muito nessas últimas gravações. Empresas são pessoas. Então, são pessoas que consomem, são pessoas que executam, são pessoas que produzem. A empresa só cresce através de pessoas, seja seu consumidor, seja seu quem vai estar cooperando com você para a empresa crescer. Perfeito. Então, são pessoas o tempo todo. Eu comecei há acho que 2 anos a estudar um pouco mais as pessoas e realmente em relação as características, nem personalidade, mas muito mais meu Deus, fugiu o nome. Vamos lá, Felipe, tu dá só um corte. Tem que fazer zoada, se ele não corta, não, ele coloca só preto e branco e tira onda. Mas é isso que é ser gente, né? Exatamente. Ser gente é justamente isso, é a não perfeição, é encarar um momento que engata, Exato. que engancha e continuar. Continua. Respirar, continuar, perceber exatamente, bom, o que eu estou pensando mesmo, e aí vai, segue, né? Exato. Mas aí justamente essa parte de começar a entender as pessoas e a gente saber que nem todas são iguais, que cada uma tem seu perfil comportamental, que cada uma vai ter seu jeito, que cada um... Então, isso foi muito importante, virou uma chave muito importante para mim, começar a entender quem é essa pessoa, qual o estilo dela, por que ela age dessa forma, por que ela faz isso. Então, isso daí mudou completamente. Até, por exemplo, que característica se encaixa melhor para cada setor. Isso daí foi incrível para mim. Aí veio toda essa parte, começa a subir, subconsciente e tudo mais. Aí eu peguei um pouco de hipnose, amo hipnose hoje. Então, incrível, é muito grande essa parte. E aí, por isso também, o prazer de conversar um pouco de autoconhecimento. Tive com Kedma já, a gente passou uma semana junto, trabalhando um pouquinho no meu juízo, que ela que saiu sem juízo depois disso. Mas esse trabalho com o autoconhecimento, eu acho que faz toda a diferença para qualquer empreendedor, para qualquer pessoa. Faz. Eu gosto de dizer assim, se a gente olhar para o nosso núcleo familiar, vamos olhar para a gente, né? Autoconhecimento, né? Conhecimento de si próprio. Se a gente tivesse que escolher assim, qual super-herói você gostaria de ser? Quando a gente olha a quantidade de super-heróis, só da Marvel, né? Vamos olhar os super-heróis de uma forma geral. É porque a Marvel é melhor. A Marvel é melhor. Quando você olha para a gama de super-heróis que existem hoje, né? Que super-herói você seria? Então, você tem Superman, você tem Batman, você tem Homem-Aranha, vou ampliar. Você tem Homem-Aranha, você tem Mulher Maravilha, você tem tantos super-heróis, Capitão América, Arqueiro, você tem tantos super-heróis. E são todos super-heróis. Quando você vai olhar para cada um, você vê que cada um tem traços, tem características, tem uma forma particular de ser. Exato. Mas que não tira dele a autenticidade. Quando a gente olha para o mundo dos negócios, né, Rodrigo? Aí você diz assim, você é um empresário? Sou um empresário. Aí você diz assim, que tipo de empresário você é? Você é o Super-Homem, a Mulher Maravilha? Você é o Arqueiro? Você é o Lanterna Verde, o Capitão América? E cada um tem sua forma. Agora, da mesma forma que os super-heróis, né? Na busca, nessa jornada de autoconhecimento, você vai identificar quais são os seus superpoderes. Isso. O que, na essência, você tem que realmente você pode contribuir com a humanidade. Porque eu acho que o ser humano é isso, o autoconhecimento ele parte disso, né? Quem é você em essência? Exato. Que força você tem interna, que mecanismos você tem, que forças impulsionadoras te levam a empreender? Quais são os valores, quais são os princípios? O que te faz, primeiramente, ser humano? Nobre, justo, bom
eu estou definindo um ser humano, e a partir disso. Então, quando você olha o autoconhecimento do ponto de vista da pessoa querer empreender, eu gosto muito de perguntar para os meus clientes, eu digo assim, vem cá, por quê? Para quê? Para quê? E às vezes as pessoas não sabem responder o para quê estão empreendendo. E quando respondem um para quê, elas respondem muito com um porquê. Eu não sei se eu estou sendo clara no que eu estou falando, mas elas justificam estarem nos negócios, ou estarem empreendendo, ou saírem do empreender, mas não sabem o para quê, na verdade, na essência, né? Então, a gente vê muito desalinhamento do ser humano com o empreender, quando a gente compreende que o trabalho é servir. Então, se eu digo assim, eu vou servir, eu vou resolver a dor de alguém, eu vou olhar para o mercado e eu sei que a minha contribuição como ser humano é contribuir com o meu superpoder de... Seria questão de propósito. Está muito na moda essa palavra, não é? Muito na moda. Mas, sim, tem a ver com o teu papel nesse mundo, né? Qual é a tua essência? Na tua essência, né? Você está aqui nesse planeta azul fazendo o quê, na verdade, né? Você veio contribuir com o quê? E aí, quando a gente olha para o sistema familiar, quando a gente olha para tudo isso, você vê um para quê muito forte. Eu estava conversando com meu pai, veja, nós estamos em 2021, né? Estou com 4.4, com muito orgulho. Mas estava conversando com meu pai e dizia assim, pai, vem cá, me diz uma coisa, o que eu queria ser quando eu crescesse? O que eu dizia para você que eu queria ser quando eu crescesse? Aí ele disse assim, minha filha, você sempre me disse que queria ser professora. Aí eu fui para minha mãe, eu disse, mãe, 4.4 já, e ainda perguntando. Mãe, o que eu queria ser quando eu crescesse? Aí ela ficou, e disse, você sempre disse, Kedma, que queria ser professora. Você brincava de ser professora. E aí foi muito interessante quando veio esse... Vejam, que altura, né? Da vida. E foi muito interessante olhar e ver, poxa vida, hoje eu estou conduzindo pessoas, hoje eu estou estudando para conduzir pessoas e cada vez mais estudando para conduzir pessoas. Então, isso me deixou assim, uau. Então, quando você vê que você tem um alinhamento, sabe? A tua história de vida toda, ela foi construída em cima dessa essência, em cima desse prazer, em cima de uma visão, eu, particularmente, me sinto muito feliz, né? Quando a gente vê que está alinhado. Isso é massa. Eu falo de propósito, como você está muito na moda. E aí, quando eu resolvi realmente vir entrar para passar esse conteúdo, para tentar transbordar um pouco. E aí, a pergunta que todo mundo faz, qual é o teu propósito com isso? O que é que tu quer com isso? Muita gente me pergunta isso. Rodrigo, mas tu está fazendo isso tudo, investindo e tal. O que é que tu quer com isso? A princípio, se eu ajudar uma pessoa, eu já estou extremamente satisfeito. A princípio vem a ajuda. Eu queria ter tido essa ajuda no começo e que demorou muito. Eu perdi muito tempo para ter essa ajuda. Começou essa ajuda através do Empretec. Realmente eu cheguei extremamente verde ali dentro do Empretec. A essência eu tinha, aquele espírito competitivo, tinha essa essência, mas o Empretec abriu os olhos e mudou. Então, eu quero passar um pouco dessa ajuda que eu tive para outras pessoas de uma forma melhor. Talvez esse seja o propósito. E aí, ainda estreita ainda mais. Não, mas precisa ser mais claro. E tem muito disso. Mas aí vem toda a questão do autoconhecimento. Se eu não me conhecesse, muitas vezes a pessoa faz... eu tenho medo de falar no Instagram. Vou falar o quê? De falar no digital, vou falar o quê? De quê? E aí eu digo, não é medo. São duas coisas. Não é medo. Talvez não seja medo de falar para alguma coisa. Você não tem medo de uma câmera. A câmera não morde, ela não vai fazer nada. Ela está ali parada. Todo mundo tem câmera no celular e anda com ele no bolso, então não tem medo. Você pode ter medo do julgamento, do que as outras pessoas vão pensar, do que as outras pessoas vão falar de você. Quando eu fui realmente gravar um vídeo, eu vou falar disso daqui, que é meu dia a dia. Meu dia a dia é o empreendedorismo. Então, eu tenho o autoconhecimento do que eu sou, quem é Rodrigo. Mas o autoconhecimento não para nunca. Até porque a mudança é constante. Eu acredito que é isso.
Você sabe que uma parcela muito grande da população sofre de uma síndrome chamada síndrome de inferioridade. A gente fala de autoconhecimento, mas a gente também fala de autoestima, a gente também fala de autoconfiança, a gente também fala de autoimagem. Tem muito alto aí nessa história do autoconhecimento, né? A gente olha para o cenário mundial, a gente vê o processo de transformação digital que veio realmente para ficar. Então, quem não fizer esse processo de transformação digital realmente está ficando anos-luz para trás. Agora, até para isso tem que ter um propósito. Até para isso tem que ter um porquê. Então, estar numa rede social, por estar numa rede social, agrega. Eu acredito muito no relacionamento. Relacionamento. E quando a gente coloca a tecnologia, quando a gente coloca o digital, a primeira sensação que me vem é, poxa vida, eu estou me distanciando das pessoas, eu estou colocando a minha visão, tá certo? Eu estou me afastando das pessoas, eu estou me desconectando. Então, hoje, inclusive, fala de romper a quarta tela, né? Não sei quantas telas tem para que você consiga acessar as pessoas, a emoção das pessoas e trazer as pessoas o mais próximo possível, mas por mais próximo que esteja, ainda está um pouco distante. Então, quando você rompe essa tela e você consegue efetivamente ajudar as pessoas, contribuir para as pessoas, e se essa tecnologia ela vem como uma forma eficiente de fazer, de melhorar a eficiência do que você está fazendo, ok. Veja só, eu posso atender uma pessoa de cada vez, o processo é individual. Ou eu posso ir para uma live, ou eu posso estar aqui com você conversando e estar sensibilizando as pessoas para a importância do autoconhecimento, do impacto que isso pode gerar na sua vida pessoal, na sua vida profissional, nos seus relacionamentos de uma forma geral. Então, tem que botar a cara na tela? Eu não gosto do tem que agora. De que forma esse processo de atualização, de utilizar mídias, de ir para a internet, pode agregar com a tua missão, teu propósito com as pessoas. Aí sim. Quantas pessoas eu posso atingir com... Aí sim, aí sim. E aí a gente vem para a motivação, né? Qual é a minha motivação para estar fazendo isso? Você conhece qual a tua motivação para estar fazendo isso? Eu quero realizar, eu faço algo e uso a rede social para potencializar o meu resultado. Massa. Eu quero simplesmente que as pessoas me sigam, porque eu quero ter autoridade, porque eu quero que as pessoas façam aquilo que eu acredito que deva ser feito da forma como eu acredito que seja. Né? Sou um influenciador, nada contra. Meu Deus, pelo amor de Deus, nada contra. Só estou identificando o para quê fazer algo. Eu tenho um para quê, eu vou influenciar para quê. Que tipo de autoridade eu estou colocando ali naquele meio digital? É a mesma coisa do offline, é no online. Então, qual é a minha base de poder? Eu estou baseada em quê? Autoridade, é conhecimento, é ligação. E a gente vê muito, né? Eu estou na internet, mas eu sou amigo de fulano, eu vou postar um vídeo com ciclano. Então, que base de autoridade é essa? Então, esse processo de se conhecer, ele te dá mais ciência do que você está fazendo, do seu aqui e agora, dos seus porquês, sabe? Isso é muito interessante quando a gente dá uma passeada no Instagram, por exemplo. Sempre existiu, mesmo sem o digital, as pessoas que são formadoras de opinião. Perfeito. Sempre existiu os formadores de opinião. Perfeito. As pessoas que chegam numa rodinha ali, ela consegue, daqui a meia hora, todo mundo está pensando a mesma coisa que ela. Isso. Sempre existiu, que eu acredito que é uma característica um pouco da dominância, da liderança dessa pessoa que puxa todo mundo ali. É uma característica de algumas pessoas. Sempre existiu formadores de opinião. Eu acredito que o digital impulsionou isso. Sim. Impulsionou o formador de opinião para que ele ampliasse tudo isso. Mas também impulsionou outras pessoas só pela vaidade. Tem pessoas hoje que vivem por um like. Uma curtidinha ali, poxa, postei uma foto e só deu essa quantidade de curtidas. Você não está vivendo disso. É verdade. Você não vai pagar suas contas. Isso é o que o pessoal mais diz, você não vai pagar suas contas. E é isso. O que vai realmente fazer a diferença é a transformação que você está passando. Alguns escritores falam na métrica da vaidade. Né? Eu comecei
falando em vaidade, me só interrompendo um pouquinho. Imagina. Isso mexeu muito comigo quando veio para o digital. Mexeu muito. E assim, de uma certa forma, eu achei legal essa mudança de característica minha, aumentar um pouco a vaidade, me ajudou na autoconfiança. Me ajudou na autoconfiança. Isso muda completamente, de chegar de postura, de tudo mais. Tudo tem uma ligação, né? Essa autoconfiança com para o autoconhecimento também. E às vezes uma coisa pode mexer um pouquinho com a outra. Imagina assim, tudo é sistêmico, né? A gente está num sistema, tudo está interligado. É muito complicado a gente fazer uma resposta em cima de uma fotografia. Vou fazer uma selfie. Nossa. Naquela selfie, você tem aquele fundo que você preparou. Embora você não veja, na maioria das vezes, o que está por trás daquela selfie. Exato. Né? Então, falar do ser humano, para mim, e quando vem uma pergunta assim, a gente tem que entender que, poxa vida, eu vou falar sobre isso, mas eu estou falando só de uma fotografiazinha ali. Não estou falando de um cenário, não estou falando da vida da pessoa. Né? Fortalece a autoconfiança? Fortalece, pô. Por quê? Cada coisa que eu estabeleço de desafio e eu cumpro esse desafio, o nível de satisfação interna ele aumenta muito. E automaticamente você diz, poxa vida, eu consigo fazer esse negócio aqui, eu faço direitinho. Eu estou falando direito, tá mansa, tá muito certo, as pessoas estão vendo o que eu estou fazendo, eu estou conseguindo alcançar mais pessoas. Impacta a confiança, a autoconfiança? Claro que sim. Embora que na rede social é possível que você também seja manipulado pela vaidade ou pelo like. Ou seja, você gostaria de falar de algo, mas você passa a falar de outra coisa, porque aquela outra coisa dá mais like do que a primeira que você acha que devia ser interessante. Né? Mas cada vez que você tem esse like, você... Né? Tem essa não. Fica com essa coisa da vaidade e tal. Então, é preciso saber muito, Rodrigo. E é a importância desse mergulho da autoconfiança, né? O que está me dando esse nível de satisfação alto? Porque senão a gente se deixa levar mesmo. Deixa. E eu tiro... Por mim, é muito... Poxa, eu faço uma postagem às vezes que o pessoal adora. Meu Deus, muito bom. Porque eu meio que acertei no conteúdo que eu passei. Mas tem muito essa questão da vaidade, você realmente se colocar ali diante. A pessoa deixa de estar falando para 10, 20, 30 pessoas. É fantástico, é fantástico. Falar para milhares. Então, fantástico, é uma ferramenta incrível, que deve ser usada sim, bem utilizada. Mais do que nunca se falou de manipulação no digital, né? Isso. Como alguns canais manipulam e como é que essa manipulação é feita, o que é manipulação. E quando a gente traz para o autoconhecimento, né? A minha pergunta é, o que é que você está pensando? O que é pensamento seu e o que é pensamento dos outros? É muito interessante perceber, Rodrigo. Você deve ter percebido, é assim... A mídia vem, eu falo de mídia, qualquer mídia, inclusive os canais que a gente segue, né? O que está sendo dito aqui, isso eu encaro isso como uma verdade total, absoluta. Né? Quando eu faço referência ao que fala Karnal, quando eu faço referência ao que fala Cortella, quando eu falo de Maria Lúcia, né? Galvão, quando eu falo... E eu vou fazendo isso e repetindo o que as pessoas estão falando, aí você pergunta assim, vem cá, o que disso é pensamento teu? E o que disso é pensamento dos outros? O que você está falando para que as pessoas parem para lhe ouvir, porque é igual ao que fulano está falando? O que é pensamento teu? Isso é uma pergunta muito interessante. O que é a manipulação? Eu te jogo um dado hoje, eu te jogo um dado amanhã, e aí você tem uma dedução lógica. E você diz, poxa vida, uau, eu sou inteligente, eu estou seguindo fulano e estou conseguindo tirar minhas próprias conclusões porque eu juntei o A mais o B. Né? Isso é muito polêmico, sim, é. Mas é a gente entender o que é a manipulação e compreender que eu estou tirando minhas conclusões, eu estou decidindo, mas o que das minhas decisões hoje eu tomo levando em consideração o meu pensamento. Quais são as minhas estratégias mentais? Hoje nunca se ouviu falar tanto de depressão, crise de ansiedade, pânico, né?
E às vezes a gente não presta atenção no nosso pensamento. A gente não presta atenção nos nossos sentimentos, nas nossas emoções. Um dos grandes desafios que eu tenho tido ao longo desses últimos anos é receber um cliente e eu digo assim, agora, enquanto você me fala isso, o que é que você está sentindo? O silêncio vem. Não dá tempo de sentir. Né? Uma pressa, uma agonia, né? E a gente não tem tempo de sentir. Pô, o que você está sentindo agora? Eu posso dizer o que eu estou sentindo agora. Eu posso sentir cada parte do meu corpo agora. Vibrando de alegria, de satisfação por estar aqui conversando com você. Nesse projeto lindo que eu acredito que eu apoio e que vou divulgar cada vez mais. Ótimo. Porque é algo que eu acredito. Né? Diferente de trazer regras, leis, eu sou da administração. Quantas e quantas teorias da administração não vêm, inclusive, de outros setores. Né? O que é falar do nível tático? O que é falar do nível operacional, nível tático e nível estratégico? Se não algo que a gente herdou lá da Primeira Guerra Mundial. O que é eu falar de design thinking, né? Que hoje está super na moda e que veio de onde? Veio da administração. O que eu falo de engenharia ou reengenharia que se falou dentro das empresas, né? A reestruturação que veio de onde? Veio da própria engenharia. Então, a administração, os nossos negócios, eles vêm povoados de muitas teorias que a gente vem trazendo para tentar melhorar, né? A nossa eficiência, porque a empresa é para ser eficiente. Então, o que disso tudo que está vindo, desse consumo todo de informação, da rede social, da internet, o que isso tudo é pensamento seu e por que você faz? Então, quando a gente trabalha o autoconhecimento, quando trabalha pessoas, e eu entro numa empresa, Rodrigo, eu já vi pessoas desenvolverem seus próprios processos internos junto com as suas equipes e serem muito mais sustentáveis do que se eu chegasse lá e implantasse uma técnica de fora. Então, tudo isso faz parte do teu movimento interno, sabe? Das emoções que passam por você. Você é mais otimista, você sente mais raiva, você é mais medroso, ou você sente tudo ao mesmo tempo e não consegue identificar o que você está sentindo ali agora, ou não passa o que você está sentindo. Então, cada tipo de emoção, ela tem um processo de interferência claro nas suas tomadas de decisões. Eu olho para um funcionário, ele não está tendo um bom rendimento, mas eu olho para ele, eu sou otimista e digo, vai dar certo. Vamos segurar mais um pouquinho? E ele continua quebrando coisas, continua dando prejuízo, e você diz, não, mas eu vou conseguir, vai dar certo. Né? Então, tudo isso é processo de tomada de decisão. Está na hora de investir um pouco mais. Aí eu olho, minha emoção que me comanda é o medo, aí eu vou dizer, vou nada, vou esperar mais um pouquinho. E às vezes você perde a onda, porque o medo ali é quem está comandando o teu processo de tomada de decisão. Então, o autoconhecimento, ele faz também com que você exercite essa autopercepção. Tudo é auto, né? Perceber como é que está teu corpo, perceber as tuas emoções, perceber o que está ligado isso ao teu pensamento, teu processo de tomada de decisão, ou o que as informações que eu estou consumindo impactam nas minhas sensações, nos meus sentimentos, e de que forma isso está interferindo na minha tomada de decisão, né? Então, olhe, é sistêmico, é tudo interligado. Chove, alaga ali a Conselheira Aguiar, que é a nossa avenida aqui, caiu uma árvore, cria um congestionamento enorme, não deixa a Kedma chegar para gravar, né, com o Rodrigo, conversar com o Rodrigo. Puxa vida, o que Kedma, o que Rodrigo tem a ver que a árvore caiu no meio da avenida durante a... Mas impacta. Né? Mas impacta. Então, a gente não percebe, às vezes, algumas pessoas não percebem o sistema e como está sendo impactado e influenciado por ele. E daí a importância da consciência, da autoconsciência ou da ciência, enfim. Vamos deixar é muito papo, ganchozinho, né? agora, deixar um gancho para quem está ouvindo a gente, para quem está assistindo agora. Qual sentimento você está sentindo nesse momento? Já começa a trabalhar um pouco do seu autoconhecimento. Qual sentimento você está sentindo nesse momento? E aí, quando você estiver um pouquinho mais nervoso, pense, qual sentimento eu estou sentindo nesse momento?
quando for deitar para dormir, qual sentimento eu estou sentindo nesse momento? Para tirar um dia para se perguntar. O que eu senti hoje, pelo menos, senti? né? O que eu senti hoje, pelo menos, né? O que aconteceu comigo hoje? Porque a gente não está tendo quase tempo para refletir. Impressionante, Rodrigo. Quando foi a última vez que você conseguiu ler 5 páginas ininterruptas aí de um livro, sem dar uma olhadinha na tela do celular? Sem responder uma mensagem? Eu tô tão ruim de leitura, Kelly, mas vamos lá, acho que tem um mês, mais ou menos. Mas, qual é a questão? Eu acredito que a intensidade do que você faz as coisas faz muita diferença. O quanto eu estou me colocando no que eu estou fazendo. Eu digo que eu produzo muito à noite, mas talvez não seja minha produção que seja alta à noite. Depois de 9 horas, meu celular dá uma acalmada. Então, se não tem nada para me interromper, eu vou conseguir me dedicar mais a meus estudos, me dedicar mais aos projetos e ao que eu quero fazer. Então, às vezes, com a intensidade eu consigo colocar naquilo dali. Porque realmente não para. E o autoconhecimento vem cheio de mudanças também, né? Da evolução. É uma coisa que eu acho que é muito importante, que faz total diferença na mente de qualquer pessoa, é você pensar, parar e dizer o que é que eu aprendi hoje, o que é que eu evoluí hoje, porque a gente deve viver numa constante evolução. Se a gente está no mundo e a gente não consegue, passa um dia e não aprendeu nada, será que esse dia realmente foi produtivo ou se eu estou só passando o tempo? Então... Você fala de 2 coisas muito interessantes, né? A primeira é a coisa do não conseguir se desligar dos outros, né? Que é você voltado para as pessoas, para a comunicação. Você precisa se sentir vivo, você tem que estar conversando com alguém, você tem que estar se relacionando com alguém. Eu tenho que estar no mundo, né? Falando com as pessoas. Isso é ótimo. Mas eu também conheço pessoas que não têm essa base de comportamento. E sabe o que elas fazem? Elas desativam todos as notificações nos aplicativos todos e para ali e diz, agora é isso aqui. A gente também chama isso de estado de presença, né? Não sou psicóloga não, tá certo? Mas eu tenho aprendido muito, porque eu sou uma pessoa, né, de comunicação, né? Eu gosto muito de conversar. Então, e gosto de me relacionar. Enfim, eu acho que relacionamento é massa. Mas tem hora que desfoca, pô. Desconcentra. Tudo te distrai. É uma notificação que chega e te distrai, é um convite que chega e te distrai. Então, se você não tem essa coisa de presença, então eu digo assim, agora eu não estou nem ontem e eu nem estou amanhã, eu estou agora. Então, como é que eu estou agora? Agora eu estou sentindo minha garganta seca. Agora eu estou percebendo um ambiente e vejo que tem uma xícara, uma caneca charmosa, papo de empreendedor, para eu beber uma aguinha. E eu estou presente, eu estou aqui com o Rodrigo na minha frente, com um olhar muito carinhoso para mim. Eu respiro. Eu estou aqui. Eu estou fazendo o que eu gosto. Isso me traz um nível de satisfação tremendo. Respira. Né? Quantas e quantas pessoas não gostam e fazem? Isso é terrível para qualquer resultado. Eu falei que eu estava com a boca seca, não foi? Pode ficar à vontade. Quantas e quantas pessoas, não é? Não gostam e fazem. Quantas e quantas pessoas gostam e não fazem. Isso é um comportamento. E por mais que pareçam iguais, as duas linhas são completamente diferentes. São completamente diferentes. Eu não gosto de lavar louça. Mas eu faço. E não faça não? E não faça não? Não. Apanha. Mas eu gosto de papear com meus amigos. O que eu faço? Eu gosto e eu faço. Oh, que coisa maravilhosa. Então, isso é conhecimento de si, né? Eu estou diante da pia de louça. Eu odeio pandemia, meu Deus.
né? Ficar dentro de casa esse dia todo, ter que lavar a louça, ter que passar, né? Fazer comida e adequar toda a rotina de casa. E eu que tenho 2 filhas, né? E mais o marido que veio para dentro de casa, todo mundo com online, com reunião, ou com aula, ou com... E aí você vai adequando... Olhe! Aí você olha para mim e diz assim, Kedma, você gosta? Não. Você fez e você faz? Sim. As dois atrás de um Empretec para ir para lá, né? Pra deixar uma semana em casa. Adoro trabalhar com imersão. Mas, enfim, aí você olha para a empresa. Você gosta do financeiro da empresa? Ah, você pode olhar para mim e dizer assim, odeio ter que sentar e ver planilha. Mas eu adoro estar no balcão, eu adoro ir para a rua, eu adoro conversar, eu adoro vender, eu adoro. Mas você tem que olhar o fluxo de caixa, tomar decisões com base nas suas anotações financeiras? Sim. Você vai fazer? Sim. É o jeito. Ou então o sistema ele não roda direitinho, né? Ele fica penso, né? E a gente sabe que quando eu olho o fluxo de caixa, eu aumento em 10% as chances de resultado do meu negócio, né? Eu consigo controlar tudo. Aí você olha e diz assim, uau, então eu odeio, mas eu tenho que ir, né? Tem que ir. E aí vai, amigo, aí vai. E o autoconhecimento te permite compreender que agora eu não vou sofrer porque eu vou olhar o caixa. Eu não vou sofrer porque eu sei que para que o negócio funcione, eu vou fazer isso. Ou eu vou pegar alguém que eu possa monitorar da minha confiança, que acompanhe e me passe as informações. Mas é preciso que isso seja feito. Eu estou falando desse ponto, e aí eu vou dar até uma dica para os empreendedores. Oba! Eu não gosto, tem coisa que eu realmente não gosto. Você não tem como gostar de tudo. O financeiro da empresa caiu na minha mão, por minha característica ser um pouco mais para essa parte que é de Rafael, que é o sócio. E aí, Kedma também conhece bem Rafael, porque a gente trabalhou, ela trabalhou com o Rafael também, comigo, tá? E aí, eu tiro um dia no mês que eu vou realmente parar e vou resolver as coisas. Então, é aquele dia que você acorda bem, sorridente. Ah, esse dia tá maravilhoso. Tá, vou olhar a conta. Mas funciona, porque eu tiro algumas coisas que você não gosta de fazer, mas você deve fazer. E quando eu falo isso dentro da empresa, é para você tirar um dia e dizer, poxa, eu vou fazer tudo que eu tenho que fazer, que eu devo fazer. E aí, quanto mais rápido eu resolver isso, mais me sobra tempo para fazer o que eu gosto. Então, às vezes, as pessoas adiam as coisas mais difíceis de serem feitas. Eu prefiro fazer logo, porque tira a carga. Você faz a sua caminhada sem peso. Então, tira o peso e vou caminhar agora. Isso daí. Estou falando a respeito um pouquinho da depressão, da ansiedade. Eu vi muitos amigos empresários e empreendedores sofrendo muito nessa pandemia com ansiedade, com depressão, com crise do pânico, com estresse. E tudo isso é um tempo diferente que você está vivendo. Ansiedade você está vivendo muito amanhã, depressão muito ontem, o estresse muito agora. Então, um pouquinho desses tempos que passam. E, como eu te disse, eu fui um pouquinho para a hipnose, gosto muito disso. E vai muito do se conhecer, do porquê isso está me gerando ansiedade, porquê isso está me deixando depressivo, porque está... Graças a Deus, eu digo, eu sou um pouquinho livre desses tempos. Eu vivo agora, mas sem me estressar. Mas isso acontece muito, né? E eu tenho até mais para frente, quem sabe é um dos meus projetos também futuros, que eu penso sempre é ajudar outros empresários, outros empreendedores, um pouco com essa questão da ansiedade, da depressão, não atendendo individualmente cada um, mas realmente tentando fazer com que eles não vão viver muito nem o amanhã, nem o ontem, nem se estressar tanto com os problemas de agora. A gente resolve muito mais com a calma, né? Os problemas. A gente resolve as coisas no presente, né?
os empreendedores, nós empreendedores, né, que temos negócios, a gente precisa ter o estresse. Qualquer pessoa precisa ter o estresse. Eu deixo para os especialistas da área falarem, né? Eu não sou especialista na área, minha área é outra, mas a gente precisa ter um estressezinho para resolver, sabe? Adrenalina. Eu marquei um compromisso. Ou eu me preparo, ou eu me apresso, ou eu não consigo. E quem faz isso é, né? Tem que ter uma descargazinha ali, te fazer se mexer. Agora, como tudo no mundo, se for demais, faz adoecer. Se for de menos, faz adoecer também. Água, se for demais, também atrapalha o nosso corpo. Se for de menos, atrapalha o nosso corpo. Então, tem que ter... Tudo é equilíbrio. Eu acho que depois dessa era da tecnologia que a gente está vivendo agora, eu acho que a gente entra e acho que deve estar passando por uma transição chamada de era do equilíbrio, sabe? Era do equilíbrio, um bom sensozinho. Né? Agora é hora de trabalhar. Mas eu tenho que lembrar que eu também tenho família. Eu tenho que lembrar que eu também tenho outros projetos. Eu tenho que lembrar que eu tenho férias. Eu preciso descansar um pouquinho também, né? Então, tem que ter essa dosagem, esse equilíbrio. O que é o workaholic? Tão comum entre nós. E falo de causa própria. O que é o workaholic? Não é o vício por trabalho. Pessoas que não conseguem mais desconectar, desplugar, estão viciadas o tempo inteiro trabalhando, o tempo inteiro trabalhando, o tempo inteiro. Trabalhar é bom, mas demais. Tem uma preguicinha, é bom, mas demais. Né? Então, eu acho que a gente precisa estar entrando mesmo nesse momento de ver o que é o equilíbrio, sabe, Rodrigo? O equilíbrio das nossas relações, o equilíbrio do nosso trabalho. O que é a plenitude, né? O que é a plenitude, né? Sei. Eu digo que não é fácil, não. Não. Não é fácil, não. Eu acho que é o grande desafio que a gente está enfrentando ou vai enfrentar pelos próximos anos. Espero, enquanto humanidade que quer evoluir. Né? Falando de plenitude, daqui a pouco eu converso com o Macário. Eita, Macário, um amigo, um querido. Continua. Em toda a sua jornada empreendedora. Eu digo que é como se fosse um malabarismo mesmo. Aqueles de prata, sabe? Que você bota um monte de prata aqui. Se algum deles você deixar de dar uma sacudidinha, cai. Aí você olha e diz assim, rapaz, perdi minha mulher. Perdi meu marido. Caramba, minha filha está completando 10 anos e eu não vi minha filha crescer. O prato que caiu. Aí você vai atrás de outro prato para ver se recupera, para ver se... E às vezes, você vai colar o prato e às vezes nem gira mais direito. Nem gira mais direito, exatamente. Então, a gente precisa desse equilíbrio, sabe? Eu acho que empreender é isso. Empreender é servir. Trabalho é servir. Para o outro. Trabalho é isso, sabe? É servir ao outro. O que o outro está precisando? O dinheiro no negócio, eu digo que ele vem por consequência. Para que você tem esse negócio? O dinheiro é consequência. Eu brinco que a melhor parte é você jogar o jogo. Você tá lá no dia de adrenalina, de você resolver, de você ter problema. Eu gosto de problema. Eu gosto de problema. O que me motiva é resolver os problemas. Eu gosto de problema, amigo, porque problema tem solução. Exato. E é divertido encontrar a solução do problema. Eu gosto de resolver problema. Aí eu digo, às vezes eu brinco e faço, teve problema na empresa, pode trazer aqui pra gente resolver, pode trazer. Aí tem dia que eu digo, não, mas eu tava brincando, vamos devagarzinho. Também não precisa ser tudo de uma vez, não é? Aí tem gente que olha pra mim e diz assim, mas sempre pode piorar. Eu digo, calma, não diga isso não, que vai que piora, né? Sempre pode piorar. Mas eu não tenho uma visão romântica de negócios não, tá? Eu tenho uma visão muito, muito realista de negócios. Agora mesmo eu estou com uma cliente que virou para mim e disse assim, Kedma, você não sabe. Eu já estou acompanhando ela já há algum tempo. Meu faturamento aumentou 76%. Veio toda animada. Eu digo, que coisa boa. E aí? Ela disse, ainda tem a coisa para fazer. Eu digo, então bora trabalhar. Né? Então, não tem uma visão romântica, não. É problema com o funcionário.
é briga de sócio, é um cliente que deu calote, não pagou o que você queria, a chuva que caiu e a fachada derrubou, e aí tem que consertar e cadê o dinheiro? É o funcionário que pediu demissão e você não preparou alguém para substituí-lo, porque você não teria nem caixa para isso, e ele acaba sendo uma pessoa chavíssima para você, e ele simplesmente disse tchau. E aí? E aí? Né? É o dinheiro que não está entrando agora, eu estou com as contas para pagar, o dinheiro não está entrando. Veja o sufoco que está bares e restaurantes. Veja o sufoco que está as academias, né, de ginástica. Veja o sufoco que tantos e tantos segmentos não estão passando agora, mesmo fazendo todo o esforço de adaptação para a transformação digital, mesmo assim estão truncados. E, ao mesmo tempo, eu vejo tantos e tantos negócios que, rapaz, não ia dar certo, não, mas deu. Exato. Né? Deu certo, a pessoa conseguiu olhar assim e encontrar um horizonte e foi lá e fez. Então, a gente tem de tudo, é o que eu digo. Que tipo de super-herói você é? Então, dependendo do seu perfil, para resolver os problemas. Fácil? Não. Fechar um negócio é fácil? Não. Perder alguém querido seu é fácil? Não. A gente tem muitas famílias enlutadas hoje no Brasil. A gente está gravando esse vídeo só para pontuar, né, Rodrigo? Em plena pandemia. Isso. Né? Quantas e quantas famílias hoje não estão enlutadas? Quantas e quantas empresas não estão enlutadas, que perderam pessoas chaves dentro do negócio? Quantos e quantos negócios não fecharam? E existe uma palavra chamada luto, e existe uma palavra chamada de tristeza, uma emoção, e ela também precisa ser respeitada. Agora, é claro que, no negócio, quanto mais rápido eu digo que eu saio da negação para a aceitação, que eu saio do período de luto e vivo esse luto, e saio do outro lado e vou reagir, quanto mais rápido eu faço isso, melhor. Mas isso depende de que personalidade você tem, do que te motiva, enfim, né? O autoconhecimento ajuda muito nisso, para entender esses mecanismos. Tá com um especialista, com um psicólogo, seja com quem for, né? Seja com quem for. Alguém que tem mais experiência do que você para lhe conduzir nesse momento é muito importante. Tudo está interligado, né, Kedma? Tudo tem um sentido na vida. Eu sou cristão e eu devo acreditar que tudo na vida tem um sentido, tudo na vida tem um propósito. E que a gente deve realmente, não vai conseguir identificar todos, não vamos, mas devemos pelo menos aceitar e procurar sempre o que isso me traz. Isso aconteceu por quê? Aceitar sim, ser conformista não. Porque algumas pessoas dizem assim, mas tem que aceitar. Eu digo, tá, eu estou aceitando isso com que postura? Eu estou numa postura de aceitação incondicional, ou seja, eu trago esse momento para mim e vejo, putz, é pandemia. Eu tenho que estar respeitando as pessoas, tem algumas regras sociais que precisam ser cumpridas. Eu aceito esse momento, eu não vou negar isso, putz, não tem como negar isso, eu vou aceitar isso. Agora, eu aceito isso com que postura? Não, eu tenho que ficar em casa mesmo, porque é pandemia, eu não posso sair, eu não posso fazer mais nada. Ou eu digo, eu aceito isso, mas mesmo assim eu não posso parar, eu preciso continuar e me adaptar. Exatamente. Eu estou aceitando da mesma forma, mas eu aceito com posturas diferentes. Eu não julgo, eu não pré-julgo, eu não conceituo e nem tenho pré-conceitos. Eu olho a realidade e aceito aquilo e me adapto. Ou eu me adapto, ou saio, né? Quando essa questão de tudo tem um propósito, tudo tem um porquê, tem. Mas você tem que fazer sua parte. Por exemplo, não é eu dizer, não, meu negócio fechou por conta da pandemia, tchau. Não, você fez sua parte. Você tentou realmente fazer com que o negócio funcionasse. Você se esforçou quanto para que isso não acontecesse. Não é dizer, não, peguei Covid, vou morrer, tá, tchau. Não, você vai lutar. Isso é natural do ser humano, porque a gente está falando de vida. Mas com qualquer outra coisa, você não pode só baixar a cabeça e tá bom, foi isso. Não. Quando Como eu digo é que eu que tem lido um porquê, com esse tem medo, um porquê, né? Mas você tem que fazer sua parte. Como é que eu lido com o medo? Essa é a grande questão por trás disso tudo, né? Como eu lido com o medo? O medo da morte? O medo do fracasso?
o medo do julgamento das outras pessoas, como é que eu lido com o meu medo. O medo, ele ou te paralisa, porque o medo paralisa algumas pessoas. O medo pode fazer para outras pessoas com que ela enfrente. E o medo também pode fazer com que a pessoa fuja. São 3 formas de encarar o seu medo. Você reage dessas formas. Ou você enfrenta, ou você paralisa, ou você foge. Quantas e quantas e quantas pessoas não estão fugindo? É fuga, um processo de fuga. Eu tenho que fazer, mas eu lembrei que eu tenho que fazer outra coisa antes de fazer isso, né? Eu não encaro. É fuga. É fuga. É fuga. Dou desculpas e por aí vai. Então, assim, conhecer o seu funcionamento é fundamental para que você possa tomar melhores decisões. Vou repetir. O autoconhecimento, se conhecer, os seus mecanismos, seu pensamento, suas estratégias mentais, as suas emoções, é fundamental para que você tome melhores decisões. É sistêmico. É sistêmico. Fala do medo, tem um livro, Napoleão Hill, O Mais Esperto que o Diabo. Chegasse a ler ele? Não. Esse livro é incrível, cara. Incrível. Vale muito a pena. Ele diz que Napoleão Hill entrevistou dezenas, centenas de empresários na época para ele entender qual a característica de uma pessoa de sucesso. Ele é o mesmo escritor do Quem Pensa Enriquece. E aí ele entrevistou vários. E aí ele disse que dentre todos eles ele entrevistou o diabo. E nessa entrevista dele com o diabo, o diabo disse que se apodera dos medos das pessoas para ter elas. E aí ele fala dos 10 principais medos que todas as pessoas têm. E ele diz, as pessoas se tornam minhas através dos seus medos. E aí ele fala dos medos. Aí vem, entre os principais, medo da morte, o medo de perder, de perder o dinheiro. Então ele diz que são esses medos que prendem as pessoas e não as deixam crescer. E o que seria o trabalho do diabo? Atrapalhar o seu desenvolvimento. E ele faz isso através dos seus medos. Então é um livro que eu já falei, fiz um breve resumo dele, um vídeo de breve resumo dele no meu Instagram, porém eu deixo aqui também a indicação desse livro. É muito bom, muito bom. Eu vou até ver depois se eu leio ele. Eu estou tão ruim de leitura. Pelo menos para rever alguns pontos, porque o livro é muito bom. E aí, vale a pena também a gente citar que todo mundo tem medo. Todo mundo tem medo. Se eu disser que antes de gravar essa sequência de podcast, juro, da 4ª para a 5ª eu já estava aqui, eu não dormi direito, ansioso. Então, quando eu acordei, aí eu desmarquei com o primeiro, porque teve o plano, desmarquei contigo. Meu Deus! E agora? Aí, Diego disse, não, tá tudo certo, gravei com o Diego. Quando foi ontem, eu já acordei assim, poxa, eu tenho 5 gravações hoje. Se rolar 3, eu disse até aos meninos, top, estou acima do meio, então vamos lá. Rolou 3. E a cidade estava um caos. E a cidade estava um caos. Então, parabéns. Vamos para hoje. E está acontecendo. E assim, se eu disser que, não, é tranquilo, o Rodrigo foi receber Kedman, já conhece Kedman, eu conversei com o Diego, nunca tinha conversado com ele pessoalmente, eu conversava com ele por rede social, e pouco, então tem aquele friozinho na barriga, e se perder isso, perder a graça. Então não é que eu não tenha medo de vir aqui e estar falando para as câmeras, eu tenho medo, mas a coragem não é a ausência do medo, é a administração do medo. Então, você ter coragem é você administrar o medo. O medo existe, mas você vai administrar ele, não deixar que ele tome você. Então, concordo. O medo de morrer todo mundo tem. O medo de perder tudo e ficar pobre todo mundo tem. O medo da pobreza. O medo... Não sei se todo mundo tem, não, viu? Me desculpe. Direito aqui, como dizem os ministros do STF. Direito aqui ao contrário. Como é que eles falam? Direito ao contrário, sei lá como é que eles falam. Ao contraditório. Muita gente até no livro diz que 5%, 3% da população não tem esses medos, não sofre com esses medos. É isso que eu ia dizer. Isso. Tem pessoas que realmente não sofrem desse medo. Mas eu digo que, por mais que você tenha o medo, você não pode deixar que ele o domine. Sim. O medo vai dominar aquele, o medo da pobreza vai dominar aquele. Não,
é realmente você gerir esse medo. Todo mundo que tem aquilo que você quer, ou que você deseja, ele tem seu controle. Isso é muito forte. Sim. E é por isso que é preciso saber o que é que você quer. Se você está ou não sendo conduzido, manipulado. Isso é muito forte, isso é muito sério. Você está tocando num ponto fundamental. O que até, na raiz, na essência, a gente pode dividir entre consciência animal e uma consciência humana. Você está querendo, desejando, ou você está trabalhando em cima da sua necessidade? Atendi 2 sócios, semana passada. E na entrevista, eles diziam para mim assim... Não, porque eu trabalhava, estava com minha carteira assinada, mas eu me aposentei, então agora eu estou vindo de vez para dentro da empresa, junto com na sociedade, e eu quero fazer muitas coisas acontecerem agora, porque agora é o momento, porque agora tem que ser um momento de virada, porque, sempre porque. Digo, maravilha, e isso é o que você deseja, né? Mas qual é a sua necessidade mesmo? O que está na base desse processo de Eu sou especialista em perguntas. Eu não sei se eu tenho muita resposta, mas perguntar. Eu fui muito bem treinada ao longo desses anos, né? 20 anos aí de trabalho. Sim, mas... E aí você fala do diabo, né? O que você necessita ou o que você deseja? Quando você fala o que você deseja, tem até série na Netflix que é aquele... Meu Deus, Lúcifer, né? Muito, não sei se alguém assistiu, mas eu assisti a alguns episódios e ele diz o que você deseja e olha no olho da pessoa. Isso é consciência animal. Isso é um nível de consciência mais baixo. É a mesma coisa de olhar para uma criança pequena no corredor de chocolate de um supermercado, de doce de chocolate, ou em frente a uma vitrine de brinquedo e a criança começar a espernear, porque eu quero, chora, esperneia. Diferente de dizer assim, o que você necessita? E aí, esses sócios que eu estava trabalhando semana passada, e a gente eles chegaram à conclusão de, por conta da aposentadoria de um deles, eles queriam compensar isso, trazendo o melhor resultado para a empresa. Porque o valor que eles estavam recebendo tinha que pagar as contas. Digo, chegou na raiz uma necessidade forte de segurança. Então, é para isso que a gente vai olhar. O que te faz sentir seguro? Estar seguro é ter uma renda bacana, que você possa dizer, bicho, estou aqui seguro, posso pagar minha casa, meu apartamento, pagar minhas contas e estou boa. Tem problema isso? Não, mas você tem a consciência, você está ciente de que o teu movimento é para isso. Agora sim. Joia, então vamos trabalhar, né? Porque é para empreender, porque é para ter sucesso, porque a empresa tem que faturar mais. Todo aquele que tem o que você deseja, né, te controla. Então, quando você vem para si, você olha para dentro e diz, agora eu estou encontrando uma força, aí a gente tem bons resultados. Muda. Rapaz, quem estiver assistindo até agora, eu acho que vai ter que voltar. Pegar um caderninho, anotar todas as perguntas e vai responder todas as perguntas no final. Não precisa ser de uma vez, não. Dá uma semana para eles responderem. Mas está aí, realmente, o processo do coach é um processo de perguntas. Sim, sem dúvida. Para que você encontre suas respostas. Diferente, por exemplo, eu tenho a vontade, estou fazendo isso, um processo de mentoria com algumas pessoas, com alguns empresários, com alguns empreendedores, principalmente quem quer tirar seu negócio do papel. Mas a mentoria é completamente diferente. A mentoria eu vou passar minha expertise. Vou dizer, fiz isso funciona, isso não funciona, isso é assim. É diferente do trabalho de Kedma, que é um trabalho de você se autoconhecer. São as perguntas. Quem vai responder não é Kedma.
Não, não, porque se fosse eu que tivesse que responder, eu estava ferrada, né? Mas até mesmo porque esse processo de autoconhecimento, ele leva, assim, a vida toda. Ele leva a vida toda. A gente passa por ciclos de vidas diferentes. Claro. A gente passa por mudança. E esse processo de autoconhecimento é a vida toda. Então, estudar-se, né, observar-se, é muito importante, é muito interessante. Kedma fez esse processo de coach com a gente. Quando eu digo uma das minhas principais mentoras, é porque ela realmente não ajudou só com isso. Teve o Empretec, que realmente teve essa virada de chave. E também durante o processo que a gente passou. Teve também, eu encaro como uma mentoria, porque além das séries de perguntas, eu também levava perguntas. Então, me ajudou um pouco, me ajudou muito com esse processo, não é um pouco, não. E aí, vou deixar tuas redes sociais, Kedma, aqui na descrição do vídeo, vou deixar no meu Instagram. Quem realmente quiser passar por um processo para se autoconhecer, eu acho que não tem pessoa que eu indique mais, que Kedma não é missa de corpo presente, realmente indiquei para amigos fizeram o processo com ela, tiveram uma evolução. Então, isso é um processo que é importante para todo mundo, o autoconhecimento. Para qualquer coisa que você for desenvolver, você se conhecer está na base. Eu acredito, como eu falava ontem, eu dizia, a gestão está na base de qualquer empresa, mas aí o autoconhecimento é a gestão de você mesmo. Esse é o autoconhecimento. A gente tem a diferença, né? Você falou de mentoria, falou de coach, eu acrescento consultoria. Consultoria também é outro né? processo diferente. A mentoria é você receber a experiência de outra pessoa mais experiente que você. Não importa se ela é mais velha ou se ela é mais nova. Eu falava com os meninos aqui dos bastidores que... Eu não sei nem como é que a gente está de tempo aí. Eu falava com os meninos dos bastidores assim, eu tenho um sobrinho muito fera nessa parte de tecnologia. Ele é bem mais novo que eu, ele deve ter metade da minha idade, mas ele é meu mentor nessa área. Porque ele sabe mais do que eu. Exato. Cada pessoa que tem a experiência, ela pode ser seu mentor, não importa a idade. Não é? Consultoria técnica. Né? Eu estou falando de processos, eu estou falando da estrutura, né? De melhoria de processos, de melhoria de resultados. Perfeito, maravilhoso. Processo de coach. Aqui no Brasil, a gente tem um trelelê, vou chamar de trelelê, a respeito de profissionais e profissionais da área, né? Mas, acima de tudo, é buscar um profissional por recomendação, né? Que você tenha recomendação, qual foi a formação que fez, qual a experiência que tem e se efetivamente produz resultado. Então, são profissionais, a gente vê no mercado aí fora muitos profissionais na área de coaching, sérios, que realmente conduzem as pessoas a melhores resultados, uma formação bacana. Então, quem tiver oportunidade, faça, se conheça, para tomar melhores decisões. Cada um tem sua área. Eu vou incluir também os psicólogos, Claro. né? Os terapeutas, porque a gente tem estudos aí que indicam que metade da população mundial vai ter problemas emocionais, desequilíbrio emocional. Então, cuida logo antes que, sabe, passe o time, que aumente, que você não tenha mais condições. Então, psicólogos, minha sócia é psicóloga, recomendo psicólogos, dependendo da área. A minha sócia é psicóloga na área empresarial, né, de organizações. Cuidem-se. Cuidem-se. Porque não está fácil. Não está fácil. Enfim, Rodrigo, é isso. Se a gente pudesse ficar conversando aqui, a gente conversa até só se pôr. Para mim, então, eu fiz outro processo hoje de autoconhecimento, porque a gente, quando vai revendo muita coisa. Então, eu costumo assistir todos os podcasts que eu gravo. Por mais que a pessoa... Mas depois que você baixa a adrenalina, você vê diferente. Esse daqui eu acho que eu vou ouvir umas 3 vezes ainda. Anotar os porquê tudinho. Você é todas fofo. As perguntas para responder elas. Mas é um processo que é muito importante. Tudo parte da gente. Tudo começa nesse processo interno. E o trabalho que a gente fez me ajudou muito. Mudou. Foi uma semana, 2 horas por dia.
Foi. A gente trabalha num processo de imersão. Veja só. Começou o processo, a gente tem que concluir o processo. Porque eu vou tensionar, identificar padrões, a gente descongela, redireciona e depois congela de novo. Então, o trabalho tem sempre um plano de ação lá na frente, né? É sempre um processo. Então, eu sou muito grata, assim, eu tenho uma sensação de satisfação muito grande de tanto ouvir você dizer, né, que teve resultados, como tem muita gente que vem por indicação mesmo, sabe? Isso me traz um nível de satisfação muito grande. Afinal de contas, como dizia meu pai, desde pequenininha que eu queria ser professora. Hoje está atendendo digitalmente também? Hoje, por conta da pandemia, não é? Eu estou 100% online. 100% online. Pelo Zoom. Estou com uma sala digital, eu digo que é meu escritório. Muda tudo, né? Eu precisei fazer algumas adaptações, claro, né? Algumas técnicas, algumas coisas, mas estou 100% no online. Constelação também tem muito... É importante o contato, né? Para pular para o online, eu acho que... Dá para fazer no online, viu? Não, eu sei que dá. E estou fazendo Tudo online. Estou fazendo online. Funciona muito bem. Mas é o que diz aquela pesquisa lá, a pesquisa que tem maior duração na história, que é uma pesquisa de Harvard sobre felicidade, que já vai com 75 anos já. Sobre o que é felicidade, e as pessoas foram pegas lá no iniciozinho com os jovens, né, adolescentes, e alguns deles, muitos, já se foram. Só de pesquisadores, salvo engano, já vai na 3ª geração. E eles, entrevistados no início da pesquisa, eles disseram assim, que tudo que eles queriam era ter dinheiro, mais dinheiro, ter fama, né, poder viajar e tal. E no final, mas no final da vida, na sua maturidade, a conclusão que eles chegaram é que nada. A minha felicidade é por conta dos meus relacionamentos saudáveis. Uma pesquisa que já dura 75 anos, com uma amostragem dessa, que vai na 3ª geração só de pesquisadores, que já estão começando a entrevistar os filhos, né, desses que iniciaram a pesquisa 75 anos atrás. E você vê que é no relacionamento. E o que são as constelações? A não ser olhar a qualidade das nossas relações, tanto familiares, que o meu foco é empresarial, olhar esse sistema empresarial, olhar a qualidade dessas relações e poder, a partir disso, tomar consciência e mudar a postura para melhorar. Então, é observar um padrão e melhorar essa postura para ter resultados ainda melhores. Perfeito. Pessoal, estive conversando com Kedma, como disse no começo do vídeo, uma das minhas mentoras. E foi um conteúdo incrível. Como disse, vocês vão ter que voltar para anotar todas essas perguntas. E depois que fizerem isso, eu tenho certeza que vocês vão estar com muita coisa, com a cabeça fervendo, quem chegou até agora assistindo esse vídeo. Nós conversamos sobre a importância do autoconhecimento. É isso. Kedma, muito obrigado. Eu não tenho como agradecer. Vou estar agradecendo. Olha, por muito eu tempo, é que porque quero é muita coisa para agradecer. Eu é que quero agradecer essa pessoa incrível que você é, humana, né? Com o coração sempre muito aberto para ajudar. E que essa ajuda acaba se transformando num trabalho, seja ele aonde for, no ambiente offline ou no ambiente online, seja ele no negócio de eventos, ou seja nos eventos online, né? Mas é sempre essa pessoa muito humana, muito carinhosa, muito aberta, acolhedora, a quem eu agradeço de ter a oportunidade assim, de estar bem próximo de mim, do meu convívio. E, principalmente, sabe, Rodrigo, por acreditar e confiar no meu trabalho. Muito obrigada sempre. Eu que agradeço por tudo. Pessoal, esse foi mais um Papo de Empreendedor. Um brindezinho aqui.